Apesar do mar por suas ondas barulhentas fazer arrepiar de medo quem o frequenta, o homem não obstante confia na madeira, que de espessura tem apenas 4 ou 5 dedos, defeito na frente não percebendo que vive de tal modo que tem a morte a 4 dedos dele. Louco, portanto, pode muito bem ser reputado aquele que vai no mar sem em Deus confiar, pois só Deus é quem pode salvar. Pode muito bem ser reputado aquele que vai no mar sem Deus confiar, pois só Deus é quem pode salvar. Em 1555, o rei patrocina para o Villegagnon, que era um charmosão do campo de Tassi, para ele comandar uma missão, ele era militar também, comandar uma missão para o Brasil. Eles saíram a corpo, os franceses vieram, várias tempestades, vários um navio, os personagens principais são esses três, André TV, outra, tem uma festa, o André TV, uma festa em uma cidade no século XVI, tem um livro dessa festa. Uma festa brasileira, a tropa francesa ia do Brasil para a Antártica, que era o país, super o rei autoriza a embarcação, começa a embarcação desse navio para o Brasil, então vieram um monte de caravela, não sei, umas 600 pessoas, em várias caravelas, eles vêm no caminho, eles vêm assim, tipo pirata. Qual que é o objetivo, a função do Brasil? Uma exposição também zoológica. É porque isso não está rolando uma festa temática, eu vou mais Caetano falou que o Brasil ainda vai salvar o mundo. Merda, muita merda. Falando a gente acabou colocando em algum momento uma legenda falando que a gente fez uma escravidão do reizinho, aquele sudaca, etc e tal. Porque aí eu senti que eu tenho que colocar a versão brasileira, se as pessoas não sabem que tinha uma versão anterior, entendeu? Que era francesa. Eu gosto de Brasil versão brasileira, mas aí eu insisto em colocar uma legenda. Não sei se a gente fechou nisso, de colocar uma legenda explicando isso, sabe? Tem um boneco que a gente pode queimar aí? Para o brasileiro, os atos fundamentais da existência são nascimento, reprodução, procrastinação e morte. Sim, adiamos por força de um incoercível destino nacional. Espaço de la parole, espaço da palavra. Espaço de palavra. E tem praias, tem castatas, montanhas, morro e favela, brancos, negros, semi-branco. Todos, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. Aí dessa parte, o Gal expõe. Acontece muito plano, entendeu? Aqui é a festa brasileira. Um estudo sobre o papel do índio brasileiro na entrada de Henrique II em Rouen, 1550. Essa coisa política comunista com financiamento de casa própria, carros. Tem um episódio que eu acho que eu grifei, tem que encaixar ele no estroço. É muito dentro do imaginário, realmente eu acho que
E tem muitas coisas que o Bolsonaro fala, e não sei se em toda a Europa, mas em muitos lugares da Europa, acho que ele não poderia falar. Ele não poderia fazer Eu não sei se você tomou nota do que eu falei, dessa vez. não ter apego com a peça. Quando eu falo assim, latino-americano já era. Latino-americano não precisa não, já latino-americano já. Quando se fala que fulano é latino, isso já é depreciativo bastante para. Mas eu gosto da gente. Pode trazer outros dados, tipo essa cena que aí depende. E outra coisa que não sei se deve aumentar, ainda mais agora que a gente está vivendo essa onda fascista, a gente, quer dizer, lá a gente já vai saber, quando a gente apresentar, a gente já vai saber quem é presidente. É. Mas Afrodita, Deus foi tão abençoado que nos deu até a hidroxicloroquina para quem já cometeu a doença. Cloroquina! Brasileiros que não entendem o destino de grandeza que nos espera estão difamando o nosso governo. Afirma que estamos incentivando a prisão de brasileiros ordeiros, de trabalhadores negros e que importamos os métodos e as ideias do fascismo, promovendo a extradição de judeus ligados ao comunismo internacional. Nada é mais falso do que essa calúnia. Não importamos ideias nem métodos. Desde o início da colonização, tem uma colonização que é hoje nossa maior riqueza humana. As ideias italianas e alemãs estão em curso em nossa sociedade e fizeram muitos adeptos de outras etnias, mesmo entre brasileiros centenários. Nada mais natural que as colônias estrangeiras, que são o nosso progresso como nação, cultivem seus mitos e que nós, como governo, respeitemos as leis vigentes em seu país de origem. Este sábado pela Covid-19, Ministério da Saúde. Carta a el Rei Dom Manuel, Pero Vaz de Caminha, 1500. Mundos Novos, Américo Vespúcio, 1503. Novus orbis regionum ac insularum veteribus incognitarum. Simon Grinaeus, Johannes Utich, 1532. História verdadeira e descrição de uma terra de selvagens, nus e cruéis comedores de seres humanos, situada no novo mundo da América, desconhecida antes e depois de Jesus Cristo nas terras de Essen, até os dois últimos anos. Hans Staden, 1557. Cópias de algumas cartas sobre a navegação do cavaleiro Nicolás de Villegagnon, 1557. Singularidades da França Antártica, a que outros chamam de América, e de muitas terras e ilhas descobertas de nosso tempo. Frei André TV, 1558. História da província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil. Pero Magalhães de Gândavo, 1576. História de uma viagem feita à terra do Brasil. Jean de Lery, 1578. Tratados da terra e da gente do Brasil. Padre Fernão Cardim, 1584. É bonito demais, é grande, é verde, tem carnaval,
tem calor, tem 26 estados, tem animais exóticos e pessoas exóticas. E tem muitas pessoas normais mesmo. Tem assassinatos, tem alegria, tem medo, impedimento sem crime, acidente sem causa, condenação sem provas, execução sem disfarces. Esquerda deposta. Tem minério, ouro, ferro e nióbio. Minas Gerais é do tamanho da França inteira. Na minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Meu Brasil brasileiro. O que é o Brasil? O que é o Brasil? Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado. Brasil inquisidor de si mesmo. Brasil em chamas é pleonasmo. O Brasil sequestrou o nome do fogo para chamar de seu. O brasileiro, antes do Brasil, é o português, traficante de madeira. Tem 500 anos que estamos tentando acabar com tudo. Mas eu acho que não dura os 500. Moramos no Brasil. País do futuro. O país do futuro. Piada gasta. Promessa não realizada. Avacalhação estatal. Emulação trágica e ridícula do iluminismo europeu. Onde está o Brasil futurismo? Apego ao passado mal acabado. Pastiche do passado projetando um futuro do pretérito copiado do passado. Tradição de apagamento, memória na pira sacrificial, madeira, mineral, gente, o mundo é inflamável, nós, brasa constante. Era de aquários, era do gás, era gasosa, mundo da oxidação rápida, carbono, fumaça, gás carbônico e outros hidrocarbonetos. Aquecimento global virando combustão, reação em cadeia, passarinho do Betinho, fogo novo normal da alucinação negacionista. Sangue quente, cortina de fumaça, falta de foco histórico, incineração da memória, joga o trauma na fogueira, a memória na fogueira, Joana Dark, Joana Dark, Joana Dark, Joana Dark, e sabemos o que é ser carvão. O trauma não será reparado, então a gente incinera. E esse mapa, e esse mapa? O ar está ficando sólido, o planeta gasoso, é cancelamento do futuro, ondas curtas. Covid inaugurando o século atmosférico, era de aquários, pandemia, Davi Cobenaba e a queda do céu. Brasil, esse coqueiro que dá coco, foi onde amar minha rede, das noites claras de luar. Brasil, pra mim, Brasil, Brasil. Oh, Brasil brasileiro, terra do café, do chão de panela. Oh, Brasil brasileiro, salva o mundo inteiro. Oba! Tem praia, tem montanha, tem cachoeira, tem morro e favela, preto, branco, pardos e índios, semi-pretos, semi-brancos, semi-pardos e semi-índios. Tem novela e telejornal para contar nossa ficção. Tem comida boa, futebol e samba! Tem gente que dá um duro danado. Tem insetos. E a água? A água é da Coca-Cola ou da Nestlé?
Petróleo, muito petróleo. Mas esse eu já nem sei mais de quem é. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. Quarto de despejo, Carolina Maria de Jesus, 1960. Os Condenados da Terra, Franz Fanon, 1961. O Genocídio do Negro Brasileiro, Abdias do Nascimento, 1978. Necropolítica, Achille Mbembe, 2003. Falam português ou brasileiro? Donald, quindins de Yaya. She sells cookies. Cookies, my friend. Quindim não é cookie. Os quindim de Yaya. Como é? Os quindim de Yaya. Como é? Os quindim de Yaya. Como é que vai chorar? Os zoinhos de Yaya. Como é? Os zoinhos de Yaya. Como é? Os zoinhos de Yaya. Como é? Como é que faz? O jeitão de Yaya. Tem barragem de minério que rompe. Tem viaduto que desaba. Mas o povo é caloroso e hospitaleiro. Tem chinelas havaianas, garota de Ipanema. Tem injustiça. E tem acordo com o Supremo, com tudo. O exército garante e a polícia mata. Tem ateus, católicos, umbandistas e muitos evangélicos. Poucos são ateus, é verdade. Mas a música é tão boa. Os quindinhaiá, como é? Os quindinhaiá, como é? O Rio de Janeiro continua lindo. Tom Jobim é o nome de um aeroporto. Calçadão de Copacabana, todo mundo de branco no Réveillon. Mãos pra cima! O Brasil é lindo. Tem floresta de soja, tem fazendeiros que matam índios. E as coisas nem sempre são como parecem ser. Não quero lhe falar, meu grande amor. Eles venceram das coisas que eles venceram isso. Eles venceram, quero lhe contar como O que é o Brasil? O que é o Brasil? Vocês já pensaram? Vocês já pensaram sobre o mapa do Brasil? Assim, sobre o tamanho dele e sobre aquilo que nos une. Vocês entendem? Vocês entendem o tamanho dessa terra? O tamanho desse estupro? Eu, que nunca subi o Monte Roraima. Eu, que nunca morri. Os Sertões, Euclides da Cunha, 1902. Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, 1936. História Geral da Civilização Brasileira, Sérgio Buarque de Holanda e Pedro Moacir Campos, 1960. Eu que nunca vi o Boto Rosa. Eu não sei medir o tamanho dessa ferida, não. E não tem remédio, não cicatriza nunca, e agora dá pulso. As Veias Abertas da América Latina, Eduardo Galeano, 1971. O povo brasileiro,
Darcy Ribeiro, 1995. É que às vezes nós nos esquecemos, né? Nós, sul-americanos, América colonizada por portugueses e que virou todo o Brasil. Brasil que se esquece que também é a América do Sul. Tristes Trópicos, Claude Lévi-Strauss, 1955. Tristes Trópicos, Claude Lévi-Strauss, 1955. Aqui. Brasil. Oficialmente República Federativa do Brasil. É o maior país da América do Sul e da região da América Latina, sendo o quinto maior do mundo em área territorial, equivalente a 47% do território sul-americano, e o sexto em população, com mais de 200 milhões de habitantes. É o único país da América Latina onde se fala majoritariamente a língua portuguesa, além de ser uma das nações mais multiculturais etnicamente diversas. José de Abreu. Deus dará. Vou dar as capinhadas e flores da rua. Pode pegar lá, Maria. Agora eu vou cair de pau e dar de João sem braço. O que eu queria era dormir no ponto. Abotoar o casaco por um tempo. Fazer uma hora, colocar panos quentes. Eu queria no final, porque eu queria... Ó! Nossa gente já tá livre, só trabalha se quiser, sim senhor. Toca zumba, 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 toca zumba, zumba, zumba. Vamos ter o nosso caso aí também, nossa mulher, sim senhor. Toca zumba, 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 toca zumba, zumba, zumba. Ai ué, ai uau, o espeto nunca mais apanhará de bacalhau. Ai ué, ai uau, o espeto nunca mais apanhará de bacalhau. Nossa gente já tá livre, só trabalha se quiser, sim senhor. Toca zumba, 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 toca zumba, zumba, zumba. Vamos ter o nosso caso aí também, nossa mulher, sim senhor. Toca zumba, 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 zumba. Ai ué, ai uau, o espeto nunca mais apanhará de bacalhau. Ai ué, ai uau, o espeto nunca mais apanhará de bacalhau. Nosso rei é liberar, 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 nosso rei é liberar. Toca zumba, 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 toca zumba, zumba, zumba. Nossa gente já tá livre, só trabalha se quiser, sim senhor. Toca zumba, 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 toca zumba, zumba, zumba. Vamos ter o nosso caso aí também, nossa mulher, sim senhor. Toca zumba, 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 toca zumba, zumba, zumba. A bancada escrivaninha em São Paulo, na minha casa da Rua Lopes Chaves. De supetão, senti um friume por dentro. Fiquei tremo, muito comovido, com o livro Palermo olhando para mim. Não sei que me lembrei que lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite que caiu, um homem pálido, magro, de cabelo escorrendo nos olhos, depois de fazer a pele com a borracha do dia, faz pouco se deitou, está dormindo. Esse homem é brasileiro que nem eu. Descobrimento. Mário de Andrade, 1927. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Mário de Andrade, 1927. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Mário de Andrade, 1927. Nossa gente já tá livre, só trabalha se quiser, sim senhor. Toca zumba, zumba, toca zumba, zumba, zumba. Vamos ter o nosso caso aí também, nossa mulher, sim senhor. Toca zumba, 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 zumba. Ai ué, ai uau, o espeto nunca mais apanhará de bacalhau. Ai ué, ai uau, o espeto nunca mais apanhará de bacalhau. Nosso rei é liberar, 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 nosso rei é liberar. Toca zumba, 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 toca zumba, zumba, zumba. Nossa gente já tá livre, só trabalha se quiser, sim senhor. Toca zumba, 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 zumba. Vamos ter o nosso caso aí também, nossa mulher, sim senhor. Toca zumba, 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 toca zumba, zumba, zumba.
Delimitado pelo Oceano Atlântico a leste, o Brasil tem um litoral de 7.491 quilômetros. O país faz fronteira com todos os outros países sul-americanos, exceto Chile e Equador, sendo limitado a norte pela Venezuela, Guiana, Suriname e pelo departamento ultramarino francês da Guiana Francesa, a noroeste pela Colômbia, a oeste pela Bolívia e Peru, a sudoeste pela Argentina e Paraguai, e ao sul pelo Uruguai. Mas pra que falar do Brasil agora? As perguntas funcionam? Sendo retórico, eu tô desviando do problema? O que é? É uma longa história, uma tragédia, uma farsa, uma paródia, uma presepada política, um copia e cola, uma merda! O que é? Um espetáculo absolutamente alucinante e insólito! O Império do Norte, NSA, Moro, Lava Jato, you know? The Le Monde knows. It's the oil, stupid. É a herança das elites brasileiras. Arrogantes, ignorantes, escravagistas, intolerantes. And so on. E as panelas, e o champanhe, classe média, o império mediático da TV Globo. C'est pataphysique. E então, foi golpe. E então, foi golpe. Não vamos ser ingênuos. O início da Lava Jato foi a perspectiva de se acabar com o sonho dos brasileiros que aspiram a um país próspero para a maioria. Os americanos são os defensores de um Brasil mundial. O Brasil e a América Latina só entram como fornecedores de matérias-primas. Em acesso ao progresso mundial e tecnologia de ponta. Guerra híbrida é uma estratégia militar elas se retroalimentam no circuito dos mercados. Gestão eleitoral externa. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Não há lugar para fazer um país melhor, mas tem uma classe dominante ranzinza, azeda, medíocre, cobiçosa, que não deixa o país ir para frente. Ele acha que ele é uma classe média próspera, nova, comprou um apartamento, imagina, tem um negócio no apartamento dele que se chama Varanda Gourmet. A eles declaramos que eles não perdem por esperar. Não perdem por esperar. Marcha dos que não têm escola, marcha dos reprovados, marcha dos que querem amar e não podem, marcha dos que se recusam a uma obediência servil, marcha dos que se rebelam, marcha dos que querem ser e estão proibidos de ser. Eu acho que é isso que distingue talvez a violência atual da violência do passado, porque ela é estrutural. Carvão para queimar? E ela é estrutural porque tudo é feito a partir da chamada competitividade. A competitividade é uma violência sem nome. A guerra revolucionária que estamos fazendo é uma guerra prolongada, que exige a participação de todos. Tem uma figura aí que é um novo tipo de psicossocial, que é o fascista em potencial. Há espaços onde só existem pessoas brancas ou espaços, em geral, espaços de poder, de decisão, mas 52% da população brasileira é negra. Sem retorno, sem ponto final, 666 tá solto. Já nasce um de bigodinho, tudo de novo. Você vai ver, já acontece. Esse medo, esse desespero é onde a gente chora porque corta na nossa carne.
a iminência do confronto a qualquer hora. Os militares foram instrumentos, uma classe dominante infecunda. E é preciso olhar e apontar e acusar a essa classe. É isso que eu tenho feito. É possível mudar isso? Pela minha família, em nome da família. Pela minha família. Pela minha família. Pela minha família. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. A família. Família, família. 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 E nossa tradição judaico-cristã. Nós somos madeira. Contra tudo e contra todos. Porque Deus preservou a minha vida e vocês acreditaram em mim. Por isso vamos acreditar, gente. E se fosse verdade? Pelos meus filhos, meus filhos e meus netos. Pelo meu filho, pelos meus netos. Criança troque de sexo e aprenda sexo nas escolas. Ou então não será nada. Pelos militares de 64. Cada um de nós aqui tem um papel importante. E fazendo um trabalho que a gente já não fez. Matamos 30 mil. Todo cidadão vai ter uma arma de fogo dentro de casa. A minha especialidade é matar, pô. As minorias têm que segurar as maiorias. Nós vamos descer para defender as maiorias. As minorias se adequam ou simplesmente desaparecem. Nós somos a maioria. A minoria atrapalha, a maioria trabalha. Matando. Por minha família. Pela minha família. Pela minha família. Meu voto é sim. Vergonha! Eu vou passar para o meu filho, para que ele possa dizer ao Brasil o voto. Deputado, não é possível. Se vai morrer algum de você, tudo bem. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Pelos fundamentos do cristianismo. Em nome de Deus. A Deus. De Deus, grande arquiteto do universo. Por Deus. Deus acima de todos. Deus. Não vai ter 1 centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola. O prefeito de Montes Claros mostra isso para todos nós com a sua gestão. Pela minha família. A minha tia Eurides. Pelos meus filhos. Por meus filhos. A minha família. A minha família. Pelo meu. Minha. Pelo meu. Pela minha. Minha. Pela minha. Pela minha. Em nome da minha. Coloque a mão pra cima. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Meu nome é Eduardo Félix, latino-americano, brasileiro, nascido em Crucilândia, Minas Gerais, homem cis, branco, gay e artista. No meu top 5 de melhores músicas da MPB estão A Língua, com a Gal Costa. Que deixem os portugueses morrerem a míngua. Minha pátria é minha língua. Fala, Mangueira! Todo laço, samba, drumming, luz, América Latina e forró. O que quero que pode esta língua? Ontem ao Luar, com Vicente Celestino. Ontem ao luar, nós dois em plena solidão. Tu me perguntaste o que era dor de uma paixão. Nada respondi, calma assim fiquei, mas fitando o azul do céu, a lua
azul eu te mostrei, mostrando a ti, dos olhos meus correr senti uma nívea lágrima e assim te respondi. Fiquei a sorrir por ter o prazer de ver as lágrimas nos olhos a sofrer. Espumas ao vento, com a Elza Soares. Sei que aí dentro enamora um pedaço de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Primavera, do Tim Maia. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti. É primavera, te amo. É primavera, te amo, meu amor. Eu queria fazer Ercília, não eu. A primeira ideia foi fazer um boneco gigante da Ercília, que é a senhora que faz faxina lá em casa já há muitos anos, e foi a primeira pessoa que me veio na cabeça quando eu me propus a fazer uma cena curta chamada Brasil. Brasil. Puta merda. Mas então eu pensei na Ercília por muitos motivos, e o primeiro é que a Ercília é uma pessoa que vive uma realidade muito diferente da minha e tem uma vida muito difícil, e ela é cheia de histórias, e é inacreditável. E como toda segunda-feira ela vai lá em casa, e sempre que eu posso eu espero ela chegar para conversar com ela um pouquinho antes de sair para trabalhar, geralmente eu espero ela com uma xícara de café, e ela fica muito feliz da vida, e aí é esse tempo que eu tenho com ela, e ela me conta como anda a vida dela, e eu dou notícia de como vai minha vida também. E não dura nada, só uns 10, 15 minutos. Mas é aí que ela me fala do neto dela, que eu conheci quando ele tinha uns 3 anos e que agora ele tem, sei lá, uns 17. E da filha dela, Raquel, e da outra filha que eu esqueci o nome, como é que ela chama? Geralmente, mantemos distanciamento reflexivo em relação àquilo que o capital cultural que incorporamos faz de nós, do mesmo modo que também mantemos distanciamento reflexivo em relação àquilo que somos. Ah, Regina. Ao contrário, desenvolvemos um estilo de vida e um conjunto de justificações para proteger e legitimar aquilo que já somos. Eu pensei em fazer uma super marionete de 3 metros de altura da Ercília. E eu devia, então, em primeiro lugar, perguntar para ela se ela me deixava fazer isso e depois gravar umas falas dela e tirar umas fotos. Só que antes disso eu tinha ainda que convencer todo mundo do grupo dessa ideia, né? E tinha que explicar porque essa era uma boa forma de falar sobre o Brasil, a partir de uma pessoa só. E aí eu cheguei, falei, defendi, argumentei, me esmerei, mas ninguém no ateliê gostou da ideia. Ninguém gostou da ideia. Todo mundo achou muito ruim e me mandaram assistir um filme que chama Santiago. E que era absurdo eu pegar o discurso da Ercília, que trabalhava pra mim lá em casa, e eu vi o filme do Santiago, que era o mordomo da casa de infância de um cineasta brasileiro, que é filho de um banqueiro muito rico. E o cara vai e faz um documentário sobre esse Santiago. E no final conclui que o mordomo não foi natural porque nunca perdeu a relação de empregado e patrão. Empregado e patrão. E foi por isso que eu desisti, ao menos temporariamente, de fazer a Ercília. Santiago, João Moreira Salles, 2007. Casa Grande Senzala, Gilberto Freire, 1933. O que é lugar de fala, do Jamila Ribeiro, 2017. Racismo estrutural, Silvio Almeida, 2018. A outra ideia que eu tive foi de fazer umas cabeças gigantes, cheias de articulação de olho, de boca, de língua. De olho, de boca.
de bochecha, sobrancelha, um monte de coisa do tipo, e seriam as cabeças de vários brasileiros. Vários brasileiros. Que iam ficar falando sem parar e tudo sobreposto, sobre seus pontos de vista, sobre o que é o Brasil. E que talvez assim elas pudessem ficar tipo assim num tanque de lama, como se tivesse afundado, só com a cabeça para fora, sabe? Assim. Mas na verdade ia ser um tanque falso. E os manipuladores, eles iam ficar por baixo. E a lama seria só uma lâmina fininha em cima. E seriam várias cabeças. Várias cabeças. Com várias pessoas, tipo um político, um policial, uma prostituta, uma publicitária e a Ercília. E todo tipo de gente, de classes sociais diferentes, né? E eu ia pegar o depoimento dessas pessoas e usar a voz delas. E eu ia começar fazendo assim, só algumas. E depois ia ser umas 30 cabeças. E ia ser bonito demais. E a gente já podia começar, porque lá na TV já tem umas cabeçonas grandes. E aí a gente podia usar a cabeça do Sade para começar a ensaiar. Ela é muito legal, olha só, ela pisca o olho, ela mexe a língua, a boca. Mas aí, aos poucos, eu fui vendo que essa ideia era horrível. Ou que não ia dar certo. Qual voz eu anuncio? Qual voz eu, boneco articulado, enuncio? Qual voz? Quem? Daí veio 2018, ensaiamos, votamos para presidente, perdemos, viajamos para estrear e chegamos lá na França no dia 20 e poucos de novembro de 2018. Aí chegamos lá, os caminhoneiros estavam de greve, estava começando a surgir os coletes amarelos, e quanto mais tempo a gente passava lá e via os coletes, mais eu me lembrava de 2013. La gauche, la droite, tout le monde dans la rua. É esquisito, sabe? Os discursos sendo cooptados. A gente comentava, mas a maioria dos franceses não conseguia ver essa semelhança, né? Porque, afinal de contas, nós somos do Sul. Eles são diferentes, são elevados, né? É o que diriam, né? Caso pudessem. E desde 2018 até esse fatídico ano de 2021, muita coisa aconteceu. Botaram fogo na Amazônia, assassinaram o mestre Moa no dia mesmo da eleição, assassinaram o cacique Francisco Pereira Tucano, Paulo Paulino Guajajara, Emília Vajamp, botaram fogo no Pantanal. A primeira vítima do Covid foi uma senhora de 63 anos, empregada doméstica, infectada pelos patrões que tinham voltado da Itália. Temos um genocida, lesa-pátria, negacionista, terraplanista, batendo continência para Donald Trump, desgovernando isso aqui. O ex-secretário da Cultura faz pronunciamento imitando Goebbels, secretário da Cultura. Bad trip escrota, completo mau gosto. Quem deveria estar falando? Quem deveria estar escutando? Quem? Gente, faltou a minha música número 1 do Top 5, que eu esqueci. Então, é Irene, do Caetano Veloso. Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui, eu não tenho nada. Quero ver Irene rir, quero ver Irene dar
sua risada. Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui. Eu não tenho nada. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene dar sua risada. Eu vi que você tava com cara de quem não ia cantar, né? Tava esquecido, rapaz. Quando me lembrei, já foi em cima da hora. Ah, meu Deus! Ah! 1, 2, 3. Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui. Eu não tenho nada. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene dar sua risada. Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui. Eu não tenho nada. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene dar sua risada. Eu não sou daqui, eu não tenho nada. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene dar sua risada. Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui. Eu não tenho nada, nada. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene dar sua risada. Irene, 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 Irene. Quero ver Irene dar sua risada. Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui. Eu não tenho nada. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene dar sua risada. Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui. Eu não tenho nada, nada, nada. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene dar sua risada.